Olá, amigos! Bem-vindo a mais uma de nossas aulas do curso de Aconselhamento em Dependência Química. Sou Carlos Alberto Silva Ferreira, sou psicólogo e o tema da nossa aula de hoje são substâncias voláteis. Substâncias voláteis são produtos químicos que se evaporam com muita facilidade em contato com a atmosfera. Um famoso médico do século XV chamado Paracelso disse que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Ao estudar substâncias, isso foi colocado diversas vezes. As substâncias em geral, elas podem ter o seu efeito benéfico, mas ao criar um quadro de dependência e a pessoa vai usando aquilo repetidas vezes e numa quantidade que para o organismo humano é excessivo, ela vai criando uma série de dificuldades, uma série de problemas. Primeiro na área física, na área orgânica, depois isso vai alcançando a sua vida social, a sua vida psicológica e vai debilitando a pessoa, a ponto de a pessoa se encontrar numa armadilha e querer escapar e não consegue. Quando a gente fala de substâncias voláteis, entre elas a gente tem aí os solventes e alguns estudos nessa área sobre essa substância chamam de solventes. Se você for pesquisar, você pode procurar também por solventes. Outros chamam de inalantes. O termo solvente é porque a maioria dessas substâncias elas são usadas para dissolver outras. Removedores de tinta, thinner, são produtos que se coloca em algumas qualidades de tinta, porque hoje já se existe também tinta que se dissolve na água, mas enfim. Então o thinner, água raiz, querosene, gasolina e por aí vai. E esses produtos também podem usar para se limpar, para remover, para tirar sujeira, acetona. E aí vem outros produtos, éter, clorifórmio e por aí vai. A pessoa pode usar cheirando dentro de uma vasilha, de um recipiente, como era usado antigamente e ainda talvez se encontre pessoas que usem a cola de sapateiro. Era muito comum em décadas passadas encontrar moradores de rua ou pessoas em situações de rua, pessoas desabrigadas e vivendo em espaços públicos, cheirando cola para aguentar a fome, aguentar os maus tratos, aguentar a violência, aguentar o abandono, aguentar a vida dura da rua. Hoje quase não se vê mais o uso da cola de sapateiro, embora ainda exista. E outros produtos mais. Hoje tem crescido muito o número de pessoas, principalmente jovens, consumindo o tal do cheirinho da loló, que é a mistura de clorifórmio, éter e essências perfumadas. Então dá aquela ideia de algo cheiroso, mas que as substâncias voláteis, isso são substâncias altamente tóxicas, elas vão entrando no cérebro da pessoa e vão causando uma sensação de entorpecimento. No primeiro momento, uma euforia, uma agitação, mas em poucos segundos, em poucos minutos, a pessoa começa aos poucos a sentir aquela letargia, o corpo pesado, o corpo amortecido, anestesiado. A pessoa fica aérea, abobada, distante, perdida, ou seja, é uma substância que é usada para desligar a pessoa de vez. Voltando ao Paracelso, quando ele disse que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, hoje em dia, produtos que não têm nada a ver com substância para uso humano, como por exemplo o álcool. O álcool, como nós já vimos, ele tem a sua dosagem que pode ser considerada não lesiva. Quando a gente estuda o álcool, a gente viu que existe um padrão, o beber com moderação.
a partir daquela quantidade, o álcool passa a ser altamente lesivo. Gente, se vocês se recordam, nós falávamos que o equivalente a 2 latinhas de cerveja durante 5 dias na semana. Então, uma pessoa, para ficar dentro de um padrão de moderação, deveria no máximo 600 ml de cerveja. Se usarmos a cerveja como exemplo, claro, se você lembrar daquela aula, as substâncias que têm mais concentração alcoólica do que outras. Então a cerveja é algo muito comum. Se a pessoa conseguir tomar uma cerveja de 600 ml, 2 latinhas de 300, durante 5 dias da semana, dá 2 dias de descanso para o corpo, ela está dentro desse padrão de moderação e baixo risco. Passou disso, ela já começa a entrar num grau de alto risco e começa a intoxicar o seu corpo, começa a ser veneno. Quando a gente fala de algumas outras substâncias, como por exemplo, cola de sapateiro, aquele produto foi criado com uma outra finalidade que não foi a do consumo humano. Embora hoje se sabe que pequenas dosagens de veneno pode ter alguma finalidade terapêutica, mesmo um produto tóxico e venenoso como a cola de sapateiro, ele, em dosagens ínfimas, pode fazer bem. Isso é um estudo que se tem, que mostra que quantidades ínfimas de substâncias tóxicas e venenosas pode fortalecer as células. A gente não vai trabalhar essa ideia. O que a gente quer chegar, a conclusão que a gente quer chegar é o seguinte, que na verdade aquela substância, cola de sapateiro, gasolina, éter, acetona, tine, água raiz, tinta, esses produtos químicos, ele não têm a finalidade de uso de consumo humano. Então são, de cara, não se pode nem dizer que são drogas, são venenos. São venenos e que levam inevitavelmente a uma deterioração do corpo, né, e até a morte. As pessoas que fazem uso dessa substância, geralmente quando fazem de forma completamente obstinada, completamente compulsiva. Elas ficam cheirando até ter um desmaio, até ter uma convulsão, até ter um apagamento. Pode ser que inicialmente, né, a pessoa jovem de brincadeira, no tal do cheirinho da loló, cheira um pouquinho, sinta uma coisa, para, e pode ser até que de repente pare de vez, não continue colocando o seu corpo em risco por muitos anos. Mas algumas outras pessoas, por alguma debilidade psicológica, por alguma dor da sua alma, uma perda que ela não consegue resolver, pessoas que querem simplesmente apagar a sua realidade, querem realmente uma anestesia completa. A gente tem uma substância que tem esse mesmo efeito, mas que não circula aqui no Brasil, que é a heroína. Esse efeito anestésico e de desligar a pessoa. A gente não tem heroína, mas as pessoas usam outros equivalentes, que produzem o mesmo efeito mortífero e anestésico. Então vão cheirando. Eu perguntei no texto escrito se você já viu alguém usar. A pergunta tem esse propósito, que uma pessoa quando usa não é como as outras substâncias. A pessoa, por exemplo, quando está com uma latinha na mão, um vidro, e cheirando, ela fica ali direto. É uma fungada atrás da outra e ela não para enquanto aquela substância acabar, evaporar de vez, e ela tentar arrumar uma outra, ou ela ter uma crise convulsiva, um desmaio, né, com perigo de ter uma parada cardiorrespiratória devido ao excesso de inalação do produto. E quando ela não consegue cheirar até o fim, é impedida por algum motivo, ou porque é pouco o produto, ou porque alguém impede, alguém não deixa continuar, a pessoa fica como se estivesse bêbada, como se estivesse em outro patamar, em outro mundo, em outro universo, completamente abobada e completamente aérea.
Então essa é a intenção, é se desligar, desligar a dor. Trabalho com esse tipo de pessoa, né, logo de cara avaliar se não tem alguma comorbidade, provavelmente vai ter alguma doença de psiquiatria. Ou a pessoa realmente está passando por um quadro de dor muito grande que ela não conseguiu ainda resolver. Como nós já falamos, às vezes, pessoas em situações de muita miserabilidade, de fome, de abandono, de violência, e às vezes encontra nesse produto o seu escape, a sua saída, o seu desligamento da realidade. Pessoas que não têm toda essa dor, não têm todo esse abandono, pessoas às vezes até de famílias que com recursos, com posse abastadas e fazem uso principalmente do tal do cheirinho da loló, né? Faz uma vez, faz duas e continuam fazendo ao longo do tempo, ou seja, criam um quadro de dependência, um quadro de uso compulsivo, eu não vou nem dizer de uso abusivo, eu vou dizer de uso compulsivo de substância como essa, é porque tem uma dor psíquica muito grande que ela quer desligar. Então, temos que ir na origem da dor, né? O conselheiro, o profissional de psicologia, o médico, a medicação às vezes é importante para ajudar a equilibrar, achar as comorbidades, que se caso existam, mas é preciso ir na fonte da dor, ajudar a pessoa a lidar com a sua dor, a se perdoar se ela carrega uma culpa muito grande, né? A expressar a sua dor, a elaborar o seu luto se a questão é perda, a acreditar nela mesma se o que acontece é uma sensação de fracasso e completamente desmotivada e sem propósito para a sua existência. Não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, mas um trabalho possível. É necessário, nesses casos, de caso de uso compulsivo como esse, é necessário colocar a pessoa num ambiente protegido pelo menos algum tempo, até que ela encontre um certo equilíbrio, até que ela encontre um certo norte, uma certa noção de realidade e possa fazer escolhas. Não estou falando aqui de uma situação de obrigatoriedade, a não ser caso que a pessoa esteja já num grau deplorável, né, de debilidade de sua saúde, está colocando a sua saúde em risco e a internação hospitalar talvez obrigatória seja a única saída. Mas chega um momento que a pessoa tem que fazer a escolha dela. Mesmo hospitalizada, a intervenção de um conselheiro, de um psicólogo, de profissionais de saúde mental, ajudando a pessoa a ter consciência da sua situação e por que ela faz o que faz da sua vida e dando a ela a oportunidade de ver que há outras escolhas, é o caminho ideal. Mas no final das contas, a decisão é da pessoa. Se no final das contas ela quiser se destruir, ela vai conseguir. E é claro que quando a gente fala da realidade social, né, fala de fome, fala de maus tratos, fala de abandono, né, em situações de completa vulnerabilidade, ocupando espaços públicos, é uma situação e a gente não adianta só falar, é tentar ajudar como puder. O trabalho social aí é importantíssimo, de resgatar a cidadania da pessoa, encontrando abrigos que respeitem e promovam a dignidade do ser humano, e aí talvez o acolhimento seja importante, colocação num lugar seguro e trabalhando para que essa pessoa resgate a sua cidadania, consiga o trabalho, consiga a sua casa, a sua moradia, consiga viver dignamente conforme nos garante a Constituição, pelo menos em termos teóricos. A Constituição garante a todos um mínimo de dignidade e o principal de tudo, o que é um direito inviolável, um direito intransferível, um direito inegociável, é a dignidade da pessoa humana. Então, às vezes, a pessoa está numa situação de completa vulnerabilidade e aquela substância é uma forma de aplacar a sua dor. Não adianta fazer aconselhamento com essa pessoa se não for oferecida a ela uma oportunidade de resgatar a sua cidadania, a sua dignidade. E é isso. Estamos aqui com essa proposta. Sentimos vocacionados ou mesmo chamados
para essa obra maravilhosa. A nossa próxima aula, se ninguém pedir nada, se ninguém solicitar nenhuma outra substância, a nossa próxima aula vai falar sobre maconha e vai ser a última aula sobre substâncias. Para a gente, então, depois dessa aula sobre maconha, começar a falar de técnicas de aconselhamento. Então, fica aí, né, a possibilidade de você perguntar alguma coisa sobre substâncias que eu não falei. Até o momento ninguém se manifestou, ninguém perguntou nada. Se assim continuar, próxima aula, maconha e em seguida técnicas de aconselhamento. Boa aula, bons estudos e até a próxima.